Le damos gracias a nuestro Padre Celestial Damos graças ao nosso Pai Celestial que nos concede en esta hora que nessa hora nos concede cumplir profecías. cumprir profecias. Ustedes son un pueblo que está también cumpliendo Vocês são um profecías. povo que também estão cumprindo Por lo profecias. tanto, es un pueblo Portanto, é um povo entendido. usted quiere palpar, Você quer palpar, quiere tocar, saludar quer tocar, saudar a la columna de fuego, a coluna de fogo? toque a su compañero, Toque em seu companheiro. él habita en usted, Ele habita em você. o sea, que la misma alegría Ou seja, que a mesma alegria con nuestra visita que sentem com nossa visita deve senti-la um para com o outro. vean reunidos en la casa de Dios, E quando se virem reunidos na casa de Deus, se alegrem, parte porque estão vendo de Dios. parte dos atributos de Deus. Portanto, vocês são importantíssimos Para Dios. para Deus. Dice el apóstol Pablo O apóstolo Paulo que disse la tierra, que a terra, o sea, el universo, el ou seja, o universo, o cosmo, tudo gimiendo, está gemendo, esperando por esperando la manifestación de los pela hijos. manifestação dos filhos de Somos Deus. importantes. Vejam se somos Miren, importantes. somos importantes. Vejam se somos importantes. Que toda a criação está gemendo por você e por Por lo mim. tanto, no somos cualquier cosa. Portanto, não somos qualquer coisa. Somos genes del creador de los Somos cielos y de la genes do Criador do céu e da terra. tierra. Y un hijo de Dios adoptado, E um filho de Deus adotado, vejam lo que puede hacer. o que pode fazer. Cómo es escogido de Dios E como esse escolhido de Deus vai chegar a esa perfección. a essa perfeição e os passos que vai dar. Vean los pasos que siguió Jesús. Vejam os passos que Jesus seguiu. O primeiro filho adotado Tuvo que escuchar teve que a escutar Moisés y Elías. a Moisés e Elias. Mira lo que él dice aquí Veja o que ele disse aqui. en el mensaje de la adopción de un hijo. Na mensagem A adoção de um filho, disse: ¿Y con quién hablaba Moisés y Elías? E com quem Moisés e Elias falavam? Moisés e Elias falavam com o que ia ser adotado. Porque Moisés e Elias tinham uma mensagem muito importante relacionada com Jerusalém para Jesus. Assim também será para os que vão ser adotados, porque a promessa diz: assim como os hebreus, os judeus, trouxeram o evangelho aos gentios, os gentios levarão de volta aos judeus, aos hebreus. Assim que nessa etapa da adoção, no topo do monte Sião, no topo da igreja do Senhor, na era da adoção, os que serão adotados têm que ouvir e receber uma mensagem que eles necessitam para também dar a conhecer, para estender ao povo hebreu. Então, esse ministério trará mensagem. A obra que será feita estará explicada por esse ministério. Será explicada por esse ministério. Portanto, todo filho de Deus terá um conhecimento claro do que vai fazer e depois o Pai Celestial dirá a esses filhos adotados: a eles ouvir. E ao ministério de Moisés e Elias, o que será esse ministério para o povo hebreu? O ministério de Moisés e Elias para o povo hebreu será o ministério de um filho adotado, porque somente um filho adotado pode fazer o que diz o Apocalipse que Moisés e Elias vão fazer, porque quando chega a esse nível de adoção, chega ao nível onde toda a herança, onde tudo que pertence a esse filho é entregue em suas mãos. Agora, pulou um pouquinho aqui. Y él hace como él
E ele faz como ele tem a instrução, e como ele já tem a instrução completa do tutor, ele saberá o que vai fazer. Ele fará tudo aquilo que esteja de acordo aos planos de Deus. Ele utilizará toda essa herança para realizar o programa que Deus tem para esse tempo. Por isso é importante conhecer o que será a adoção para todos os filhos de Deus. O ministério do Apocalipse 11 será um ministério de adoção. Será o ministério adotado, e a adoção de todos os filhos de Deus terá a ver com Moisés e Elias. Ninguém será adotado sem que antes tenha visto e recebido os ministérios de Moisés e Elias. E ninguém poderá ser adotado, vejam, sem ter visto e ouvido. Bendito seja o Senhor, vocês viram e ouviram. Ou seja, estão escutando e estão vendo esse ministério. Até que os tenha visto e tenha ouvido o que tenho que dizer, poderão receber todas essas coisas, todas essas bênçãos. Foi depois que Jesus ouviu a voz de Moisés e Elias, foi depois disto que Deus lhe disse, que o Pai lhe disse, agora a ele ouvir. Será depois disto que todos os filhos de Deus terão a plena autorização de fazer e desfazer, porque Deus dirá a eles ouvir. Mas eles ouvirão a Moisés e Elias, como Jesus de Nazaré os ouviu. Moisés e Elias, em seu ministério, receberão a adoção, porque esses ministérios, terão um trabalho muito importante. Essas obras de Moisés e Elias, desses dois ungidos que aparecem aí, são as obras de um filho de Deus adotado, porque vemos que esses ministérios terão controle sobre toda a natureza, e somente um filho de Deus adotado é o único que pode ter controle completo sobre a natureza. Por isso, o Apocalipse 11, com todos os demais capítulos que tem aí, que falam dos ministérios desses dois ungidos, é uma demonstração clara e completa do que é um filho de Deus adotado, o que é a autoridade e o poder que lhes é outorgado pelo Pai, que lhes é outorgado essa adoção, e quando lhes é outorgado, é porque sabe que esse filho está capacitado para fazer as coisas de acordo com o programa de Deus, e que esse filho não fará outra coisa, mas fará o que agrada ao Pai Celestial. E quando Deus realiza uma adoção, é porque Deus já está seguro, está certo, já não tem que provar mais. Por isso que quando Deus adotar seus filhos, Ele fará depois que eles tenham passado por todas as provas que Deus tinha para eles passarem. De que vale um filho de Deus começar e não terminar? De que vale um filho de Deus começar na tutoria e depois não goste do mestre, do tutor que Deus tenha para lhe ensinar, na forma que ele faz em cada tempo, e em cada tempo ele usa um mensageiro. Mas vejam, o tutor, que é o Espírito Santo, nos deixou o professor, o mestre. E alguns dizem, não, esse não qualifica. Eu não gosto dele como tutor, como professor. Eu não quero. Por acaso, na universidade, quando troca o seu professor, que a gente já tem até carinho por ele, e já quase terminando, e vem, e esse que estava dando a matéria aí, ou tem que ir por algum motivo, e o diretor, que é Deus, coloca outro. Bom, com isso agora vai terminar, vocês vão terminar essa matéria. Você não fala, não, eu não gosto desse. Eu não vou obedecer o que ele vai me dar, não vou receber o que ele vai me dar. Bom, então aí já te reprova e sai para fora porque já não gosta do tutor, do professor. E a pessoa não pode dizer, não, tire esse e me traga um outro. Aí poderá dizer, e quem é você para querer decidir quem é o que vai terminar de te dar o ensinamento que falta a você para que você seja aprovado? Passe de ano, se gradue.
esse professor que foi escolhido, seja baixinho, gordo, fraco, feio ou bonito, mas desse aí vai depender a sua graduação. O que você tem que ver é o que está dentro. O conhecimento que esse tutor tem, esse professor tem, com esse conhecimento, da pessoa conhecer quem é o que está aí, aí a pessoa fala, olha, Senhor, e aí já estamos falando em termos espirituais. Senhor, se tu determinaste assim, e agora está me abrindo as Escrituras, o entendimento, humanamente, talvez, para mim, eu não vejo, porque como é possível? Mas se esse é o seu plano e o seu propósito, então eu aceito, eu creio. E quanto mais vai chegando ao final, e Deus vai lhe abrindo o entendimento, aí vão percebendo e vão dizer, mas Senhor, se és tu mesmo, és tu, e vão começar a conhecê-lo da forma que sempre conhecíamos a Ele. Porque onde estávamos? Deus disse a Jó, foi a Jó, Miguel? Onde tu estavas? Quando eu colocava a pedra angular, a pedra do fundamento, quando as estrelas louvavam, vejam, estávamos em Deus. Portanto, vai ser algo familiar. Ah, como que eu o conhecia antes. Eu já estou me conhecendo como eu fui conhecido. Vem. Não servirá de nada. Imagina que você vivesse na primeira era e não gostasse do professor, o mestre, que é o Espírito Santo, na forma que estava ensinando as pessoas naquele tempo, que era através do apóstolo São Paulo, que era o mensageiro daquela era. Então, nunca você receberia as lições desta primeira era. E assim é em cada era. Os que não gostaram do instrumento do tutor, dos instrumentos que o Espírito Santo estava usando para cada era, os que não gostaram desse instrumento, não recebeu o ensinamento que necessitava, para que no dia da adoção, para que no tempo que a adoção de todos os filhos de Deus fosse ser realizada, não recebeu essa lição, esse ensinamento, e, portanto, não poderá estar na adoção dos filhos de Deus no tempo determinado por Deus, ou seja, não será adotado. Agora vocês vejam, estamos no tempo que o diretor, Deus, Criador dos céus e da terra, enviou esse tutor, o último tutor, ou seja, o último instrumento, o qual o Espírito Santo estaria usando para dar esse último ensinamento para a sua igreja. Nada mais e nada menos que a fé do rápido. Ou seja, essa matéria é a última. E com essa matéria, com essa nós iremos daqui para a ceia das bodas do Cordeiro. Depois dessa matéria, não tem mais nenhuma. Como ele disse, depois da carpa, do cumprimento da visão da carpa, não tem mais nada. E o que é que estava sendo dado ali, que foi mostrado ao reverendo William Branham? Os trovões, o ensinamento dos trovões, a fé do rápido. Ou seja, que depois desse ensinamento do cumprimento da visão da carpa, daí já não tem mais nada. O outro é a ceia das bodas do Cordeiro. Assim que povo de Deus, povo mexicano, povo latino-americano, sigam recebendo o ensinamento, a fé do rápido, porque, como as coisas estão aqui, como eu disse na mensagem hoje, isso está ficando cada vez mais quente. Porque o dia ardente como a fornalha está aproximando por aí. E antes que os juízos divinos caiam, Deus nos levará à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Nenhum ventinho desses juízos divinos da grande tribulação tocarão os escolhidos. Assim que a segurança, a proteção, já está falado.
Vejam, estamos sob a cobertura dessas asas, protegidos sob a cobertura dessas asas. Que Deus os abençoe e os guarde. E me lembro as vezes que víamos aqui a Monte Rei, Miguel, não é verdade? Eu andava com as câmeras para gravar. Nosso irmão William falava dali, não é? De lá? Dali. E gravamos, e me lembro que aí ele colocava eu para falar, e eu dizia, olha, eu te disse que não me colocasse para falar. Eu sou tímido para falar. Assim, publicamente, eu dizia a ele, quanto mais eu falava, mais ele me colocava para falar. Ah, você não gosta de falar? Aí que me colocava para falar. Eu dizia, oi, William, eu faço de tudo, varro, limpo, pinto, trabalho em construção, viajo, o que tu queira, mas não me coloque para falar. Mas vejam, como Deus, o que eu não queria, isso é o que Deus tinha em seu programa para fazer. Tem sido o tempo que mais tenho falado. Em tão pouco tempo, tanta palavra foi falado e tantos livros foram lidos. E vocês vejam como lemos ali. Não, ele não tem mensagem. Em um lugar, Miguel disse, como que não tem mensagem? Toda a Bíblia, todas as mensagens do irmão Branham e todas as mensagens do irmão William. Por quê? Porque, vejam, o exemplo simples que demos nesses dias. Zacarias 9, por aí, que falou essa revelação tão grande ali. E depois, como Jesus cumpriu? Montando em um jumentinho. E não falou nada. Por quê? Pois aí estava a Escritura se cumprindo. O que ele tinha que falar? Se ele era a Escritura andante. E vocês são Escritura andante, caminhante. Ou seja, que enquanto estamos aqui, vejam, aqui tem Escrituras vivas, sendo vivificadas nesse tempo final. Que Deus os abençoe e os guarde. E nos veremos em breve. E como sempre ele dizia, sempre estaremos nos vendo. Ou seja, que chegará o momento que já nos veremos transformados. E conscientes desse grande aperto que está se aproximando cada vez mais, que talvez momentos assim não voltarão a ter, não terão. Por isso, fazemos com tranquilidade, com prudência, e consciente de que tem que aproveitar esses momentinhos, porque chegará o momento que não poderá ser possível. Vamos aproveitar o máximo esses momentos e vamos entesourar todos esses momentinhos. E não foi dito a vocês que o caminho vai ser fácil. Haverão lutas, haverão provas, nas quais vai chegar o momento que ele sairá de cena. E isso é falado, e você com percepção profética entende e compreende que para que se cumpra as Escrituras tem coisas que vai doer em nós, mas estamos fortes, somos fortes, a palavra nos fortalece e podemos dizer, como Paulo disse. Como é, Miguel? Tudo eu posso em Cristo que me fortalece. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Tudo é tudo. Tudo podemos em Cristo. E Cristo é o quê? O ungido. Que Deus siga nos dando sobre esse tema da unção, porque isso é algo tão profundo. E vejam, aí já é ao extremo. A profundeza das revelações, mas também as alturas da revelação, ou seja, tudo é ao máximo. Tão profundo e tão alto. Sigamos voando alto, nas alturas que quando olhamos, vemos as quatro faces desta grande pirâmide. Aí você pode ver as quatro faces.
os 4 cantos. Ou seja, que tem 4 cantos ali, 4 esquinas. E a coisa que você, onde você está, você pode vê-las. Bem, que Deus nos abençoe e nos guarde. Deus nos abençoe e os guarde. E até muito em breve, onde estaremos novamente com vocês. Tratem de não se empurrarem por causa das crianças. E as damas mais de idade, e sempre recordem, nos respeitando uns aos outros, as esposas com os esposos com as esposas, as crianças, a família, se mantém unidos, sempre tem lutas, sempre tem batalhas. Mas somos os que vamos reinar, não tem outros. Não podem dizer, não gosto deixa eu dar de cotovelo nele. Mas se esse aí é o que teremos que nos ver no milênio e na eternidade, assim que já, como nós falamos, chupa agora, porque depois terão 1000 anos e uma eternidade com ele. Ou seja, que conserte as coisinhas que vierem, sigam para diante, sigam caminhando para diante, reis e sacerdotes do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sempre adiante, sem desmaiar. E saibam que os levo sempre no meu coração. Deus os abençoe. E minha família também os amam de coração. Deus os abençoe. Eu também. Deus abençoe. Vamos a despedirme de Miguel. Deixa eu me despedir de Miguel. Bueno, Miguel. Te agradecemos todo. Gracias por todo. Esto es un día histórico. Algo grande empezó. Esse é um dia histórico, algo grande começou nesse tempo. El nombre